Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Privilégio dividir esse momento com você, que nos acompanha, que curte o programa, que gosta não só dos assuntos, dos debates, dos temas, mas também interage, né? Participa, dá as suas opiniões, as suas observações e nos ajuda na construção aqui do programa. E olha, fica ligadinho aí que hoje é um tema bem interessante, que nós vamos abordar um assunto que é muito comum no nosso meio, é muito tratado no meio das igrejas, né? É muito falado. Mas hoje nós vamos colocar uma pimenta, um molho diferente aí e vamos tentar entender algumas questões, mas calma, daqui a pouquinho eu já coloco aí o tema. Deixa eu apresentar os meus convidados primeiro. É com muita alegria que nós recebemos nos nossos estúdios hoje o reverendo Leandro Santos, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Leandro, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Obrigado, Zeca. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente e pretendo, pela graça de Deus, tentar contribuir de alguma forma com este debate. A alegria é nossa, meu irmão, em recebê-lo, e tenho certeza que vai acrescentar muito aí com as suas contribuições, observações com relação ao texto bíblico. Bom, mas antes disso, vou pedir as informações da igreja para a gente, por favor. Ok. Nossa igreja é a Igreja Presbiteriana de Diadema. Fica no centro de Diadema, na rua Orense, número 320, ali no centro. E o nosso canal no YouTube é a Igreja Presbiteriana de Diadema, é IPB Diadema. No Instagram é IPB Diadema, @IPB Diadema. Todos os contatos aí o reverendo Leandro já passou e eles já apareceram aí para você também, tá bom? Mas se você não anotou, passou rápido, fica tranquilo. Nós vamos deixar tudo salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Reverendo, de novo, obrigado pelo carinho em aceitar o nosso convite. E nós temos também o privilégio de receber nesta oportunidade ele que estreia aqui no programa. É uma alegria recebê-lo aqui, espero que seja a primeira de muitas, o apóstolo Rogério Luiz Bartolomeu, ele que é da Igreja Apostólica Atos de Amor. Apóstolo Rogério, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Uma alegria recebê-lo. Graça e paz, uma ótima noite. Graça e paz, Zeca, Angélica, toda a equipe. É um prazer imenso estar aqui com vocês e espero contribuir para esse debate, para ser um debate muito edificante. Com certeza, vai agregar bastante. Quando a gente trata desse tema aí no aspecto natural do assunto, normalmente o seu lado é o mais crítico. O pessoal fala que a IPB é mais leve nessa história aí. Mas vamos ver nessa nova perspectiva aí como é que você vai ficar. Mas antes disso, vou pedir as informações da igreja também, apóstolo. Por favor, o endereço certinho, dias e horários das principais atividades por lá também, por favor. Eu sou a presidente, fundador, junto com a minha esposa, a apóstola Eliane, da Igreja Apostólica de Amor, que fica situado ali no Parque Novo Mundo, na rua 3º Sargento João Lopes Filho, 269. Nossos cultos são quartas-feiras, às 19h30 e domingo, às 9 horas da manhã. Será um prazer recebê-los lá na nossa comunidade cristã. Muito bom. Então, aí as informações da igreja também e os contatos também apareceram para você, tá bom? Os contatos lá nas redes sociais, para que você possa conhecer um pouquinho melhor do ministério, do trabalho do apóstolo Rogério também. Tudo lá para você, fica à vontade para acessá-los por lá, salvos no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, tá bom? Vamos lá no nosso tema. E a base para o assunto que nós vamos tratar está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. O texto diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Bom, esse é um debate clássico, uma pergunta que é muito comum, é feita constantemente, que aqui no Vejam Só já foi tema de debate, o jugo desigual. O texto bíblico, o apóstolo Paulo, coloca claramente que não deve existir união com os infiéis, com os descrentes, com aqueles que não professam a mesma fé. Eu, particularmente, acho um debate interessantíssimo. Eu acho que, infelizmente, a gente reduz muito o debate para questões amorosas. O texto parece não indicar isso. Mas hoje, aqui no Vejam Só, a gente quer colocar um molho diferente nisso e entender a possibilidade de existir um jugo desigual entre duas pessoas que professam a mesma fé.
Talvez, assim, numa primeira resposta, você fala, Zeca, só pode ser brincadeira. Óbvio que não. Os dois professam a mesma fé. Mas nós temos tantas divergências teológicas, né? Você já pensou em um casamento entre um presbiteriano e um assembleiano, por exemplo? Entre um reformado e um neopentecostal? Como é que vai funcionar na prática essas questões? E é isso que a gente quer responder na noite de hoje, tentando entender e entrando, obviamente, dando algumas pinceladas em alguns assuntos polêmicos, né? Que separam essas denominações, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o batismo, ceia, hermenêutica e por aí vai. Bom, vamos começar com a resposta dos nossos convidados e depois você vai participar também. Reverendo Leandro, e aí, pode existir julgo desigual entre duas pessoas que professam a mesma fé? Olha, do ponto de vista matrimonial, não pode, à luz da Bíblia. Agora, do ponto de vista de se for pessoas da mesma fé, né, quando eu digo do ponto de vista matrimonial, me refiro a crente e não crente. Então, para mim, a Bíblia é muito clara a respeito disso, né? Mas quando nós falamos de pessoas da mesma fé, pessoas protestantes, evangélicas, mas de denominações diferentes, aí nós seguimos o princípio do bom senso, porque a Bíblia também ela não é tão clara a respeito disso. Mas seguimos o princípio do bom senso, uma vez que a Bíblia nos orienta a seguirmos a vida cristã usando o bom senso, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1, o nosso culto a Deus, nosso serviço a Deus é lógicos. Culto racional ali, a palavra grega, lógicos. Nós vamos usar a lógica. Também está escrito no Salmo 32, eu não sei, Zeca, se eu já posso fazer alguma exposição do que eu penso já? Pode. Ou só resumir? Pode, de maneira resumida. Acho que é bom que depois, durante o programa, nós vamos aprofundando esses temas aí. Ok, então no Salmo 32, versículo 8 em diante, o texto fala que Deus nos exorta a nós usarmos o entendimento. Não sejais como a mula ou cavalo sem entendimento. Então, nós temos que usar a lógica, usar o entendimento. E, nesse sentido, seguindo o texto de Amós 3:3, que diz, ele faz a seguinte pergunta, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, nesse sentido, à luz desses textos, desses princípios, nós entendemos que, pelo princípio do bom senso, o ideal é que os dois sigam a mesma fé, mesma confessionalidade. Então, o casal da IPB, um homem está procurando a esposa, se é um batista, que procure alguém da mesma denominação. Então, procurar o mesmo princípio de fé. Porque, como diz Amós 3:3, se não estiver de acordo, como vão conviver, vão viver juntos? Então, isso vai trazer impactos na prática cristã, né? Então, por exemplo, se o marido é presbiteriano e a esposa é neopentecostal, o marido vai querer batizar seus filhos, ainda quando criança, mas a esposa provavelmente vai ser contra. Vai ter um embate aí, vai ter um desencontro, né? Agora, quando os dois vão conhecendo a palavra, mas cada um tem uma visão diferente, aí o risco de conflito é bem grande, né? Então, assim, de maneira prática, eu entendi que o irmão fala quando a Bíblia, por exemplo, ela é clara em falar sobre o julgo desigual, cristão e não cristão. Exatamente. Perfeito. Uhum. O irmão responde que não pode haver julgo desigual entre dois que professam a mesma fé. Entretanto, podemos ter problemas. Sim, exatamente. Exatamente. E aí, apóstolo Rogério, quero ouvir suas considerações iniciais também. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Eu fico com 2 Coríntios, dos 6, 14 e 15. Não creio que há o julgo desigual entre dois cristãos, porque estão caminhando juntos, na mesma fé. Tá. E nós temos que entender o que é esse julgo também, né? O julgo é uma canga que era colocado em dois animais para puxar um arado, uma carroça. Então, vamos colocar esse arado como o evangelho. É o mesmo evangelho. Então, apesar de haver doutrinas diferentes, pensamentos teológicos diferentes, mas a fé é a mesma. Estão caminhando na mesma fé. Então, e Paulo ele é bem claro aqui. Ele deixa uns pontos bem claros do que seria esse julgo desigual. Não tem nenhum outro ponto na Bíblia que relata isso daí, que nos fala sobre o julgo desigual. Só Paulo que trouxe lá em 2 Coríntios. Então, eu fico, 100% aí que não pode haver. Não pode haver. E nem desencontros. Pode haver, assim, diferenças doutrinárias, pensamentos teológicos diferentes,
Mas a fé é a mesma. É a mesma. É a mesma. É a mesma, o evangelho é o mesmo e o Salvador é o mesmo. Depois eu vou te perguntar, eu quero saber quem que vai abrir mão nesse relacionamento aí das questões doutrinárias. Porque alguém vai ter que abrir mão. Alguém vai ter que abrir mão. Mas, bom, eu entendi a perspectiva do irmão. Concordo. Devo admitir que eu concordo. Mas eu acho que na prática talvez não seja bem assim. E nós vamos falar sobre isso. Antes, deixa eu colocar aí na tela e convidar você que nos assiste a participar do programa, respondendo a nossa enquete. Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e participe dando as suas opiniões. Vamos colocar na tela aí a pergunta que a nossa produção preparou para você? Vamos lá? Opa, é a mesma pergunta do programa. Pode haver julgo desigual entre dois cristãos, entre duas pessoas que professam a mesma fé? Vamos colocar as alternativas. Primeira delas, sim, porque isso vai depender da maturidade espiritual. Olha lá, se a pessoa não for madura espiritualmente, talvez ela coloque posições doutrinárias, secundárias, eu acho que foi isso que eu entendi até da posição do apóstolo, à frente, isso pode atrapalhar. Segunda opção, não devem seguir o mesmo padrão espiritual. Agora, devem seguir desde o início ou um vai ter que converter o outro? Vamos ver. A próxima opção, não sei. Precisamos estudar mais, então espero que o programa ajude aí você que está na dúvida também. Vai lá, vote, participe, contribua com o programa para a gente poder caminhar aqui e crescer no nosso entendimento, tá bom? Leandro, eu quero começar e pedir uma contribuição do irmão, porque, de fato, quando a gente fala do julgo desigual, ele fica muito preso ao relacionamento amoroso, íntimo, o casamento, vamos dizer assim, porque talvez seja a relação mais íntima que nós tenhamos na nossa vida. Mas é só isso o julgo desigual? Ou o apóstolo Paulo, ele abre mais esse leque, fala de sociedade no sentido de trabalho, de amizade, de outros relacionamentos, e aí o cristão realmente não deveria se relacionar com quem não professa a mesma fé? E se, na sua visão, essa questão que a gente colocou de questões doutrinárias distintas podem ser um problema dos nossos outros relacionamentos? Ok, bom. Em primeiro lugar, o que Paulo está tratando em sua segunda carta aos Coríntios? Ali ele está tratando sobre desalinhamento moral. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: um cristão não pode ter o mesmo comportamento que um ímpio. Ele não pode ter a mesma prática que um ímpio, porque isso configura-se como um desalinhamento moral. E aí ele pega a metáfora do boi, né, do jugo, que era usado para arar a terra. Então, esse é o objetivo do apóstolo Paulo. Isso não nos impede de pegarmos essa metáfora e ampliarmos, evitando o perigo de fazer uma inferência hermenêutica, como se Paulo também estivesse falando de casamento. Se você olhar o contexto, ele não está falando de casamento. E também ele não está falando de sociedade com os não cristãos no sentido de trabalho, de convivência, porque dentro da teologia do apóstolo Paulo, lá em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5, ele diz o seguinte, que nós devemos nos afastar dos impuros. E aí ele diz: impuros me refiro não aos incrédulos, mas me refiro àqueles que, se dizendo irmãos, vivem em práticas de impureza. Então, o que Paulo nos orienta no sentido de distanciamento são os falsos crentes, que usam o nome de serem crentes e sujam o nome do evangelho com seu comportamento. Então, ele diz para nós nos afastarmos dessas pessoas. Mas dos incrédulos, não, porque ele, inclusive, ecoando as palavras de Jesus que estão registradas em João capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus roga ao Pai dizendo o seguinte: não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, né? Então, Deus não quer que nós saiamos do mundo. Nós devemos, sim, conviver com os incrédulos, trabalhar com os incrédulos, participar de cerimônias familiares com os incrédulos, porque Jesus fazia isso, né? Até para servir de testemunho, etc. O que Paulo está criticando é a associação de comportamento e de caráter.
esse tipo de jugo. Ele não está falando de casamento necessariamente. Mas isso não nos impede de aproveitarmos essa metáfora que Paulo fez, ele usou a metáfora com base no uso cotidiano dessa ferramenta, do jugo, e ampliarmos isso, porque à luz de toda a teologia bíblica, existe essa aplicação do desalinhamento, como está escrito em Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E aí começa com o matrimônio, que não é o foco principal, mas o matrimônio, a Bíblia é clara, para nós não nos casarmos com incrédulos, né? E o Novo Testamento também amplia isso, mas no que diz respeito à questão confessional, que é a pergunta, eu diria, aí depende da situação. Se os dois são solteiros, se a pergunta é para o solteiro, eu diria, não se case com pessoa de outra denominação. É pecado casar com pessoa de outra denominação? Não é pecado, é imprudência. Você não está usando o bom senso, porque você está casando com uma pessoa da mesma fé, fé cristã, tá? Mas vai ter desalinhamento. Então, você já está casando sabendo do risco de ter um desalinhamento, e isso traz implicações muito sérias no convívio, né? Agora, se os dois já são casados, devem se apartar? Não, aí não. Já são casados, aí tem que entrar num diálogo. Aí vem a questão que o Zeca levantou. Então, quem vai dar o ponto final, né, nessa questão? Sim. Bom, aí é por isso que nós devemos evitar casar com pessoa de outra denominação, porque imagina a situação da esposa. A esposa tem que ser submissa ao marido. O líder máximo na casa é o marido. Ele é o sacerdote do lar, é o esposo do lar, ele é o que conduz, inclusive, doutrinariamente a família. Doutrinariamente. Aí você, nós estamos na geração do diálogo, né? Não, mas do ponto de vista romântico é o ideal. Seguimos tudo sempre no princípio do diálogo. Mas vai chegar um momento que o diálogo ele vai ser insuficiente, vai haver um impasse, né? Então, para evitar esse mal-estar, esse desconforto matrimonial, procure alguém da mesma denominação, né? Mas é pecado casar com alguém de outra denominação? Não. Considero como um jugo desigual? Não na aplicação que Paulo faz, mas é um desalinhamento e uma imprudência, eu diria. Boa. Eu comecei falando que o pessoal da IPB normalmente tem opinião mais leve nesse assunto, mas eu já me equivoquei. O Leandro tá bruto, né? Rapaz, não case. Antes de ir nessa parte do não case, eu quero retomar um pouco da questão do conceito ainda do jugo desigual que Paulo aplica. Gostei muito da leitura que o reverendo Leandro fez, mas não é uma opinião muito comum, principalmente quando ele fala do relacionamento com incrédulos. Nós devemos participar de cerimônias, não é a opinião mais comum. Eu queria que o irmão desse também as suas observações e contribuições nesse sentido. Eu acho que levar o jugo desigual para um matrimônio é um pouco arriscado. Vamos pegar aí um casal aí que a esposa é cristã e o marido é um umbandista, né? E o que pode acontecer? Se ela pôr na cabeça dela que isso é jugo desigual, pode ter uma complicação no casamento aí. Em qual sentido? Por exemplo, se colocarem na mente dela que, seu marido é jugo desigual, você não pode andar com o incrédulo, você não pode, né, andar com o infiel. Então, é um pouco arriscado porque o marido, às vezes, não vai querer professar a mesma fé que a esposa, né? E aí vai ter esse casamento, não vai poder ser, né, desatado. Desfeito. Não vai poder desfeito esse casamento. Então, ali ela vai ter que seguir a vida cristã dela e ele vai ter que seguir a vida dele, né? Mas não é possível isso? Paulo mesmo não fala da esposa crente, abençoar o marido? Sim, lá em 2 Coríntios, eu tinha anotado aqui agora... 1 Coríntios 7. 7, né? 1 Coríntios 7. Né, que ele fala que a mulher santifica o marido ou o marido santifica a esposa. Então, assim, agora quando os dois são cristãos, os dois professam a mesma fé, né? Um é presbiteriano, o outro é apostólico, o outro é pentecostal, mas a fé é a mesma. Vai ter essa discussão teológica, né? Vai ter esse embate teológico? Sim. Isso a gente tem até dentro da própria igreja, né? Embates teológicos. Então, mas
fala assim que é um jugo desigual, porque Paulo ele deixa bem claro, justiça e iniquidade, né, não vão caminhar junto. Luz e trevas não vão caminhar junto. E crente e incrédulo. Então, fica difícil você puxar esse arado, você chegar num incrédulo e falar, vamos ali comigo lá, vamos pregar o evangelho. Como que ele vai puxar o mesmo arado que você? Se ele não crê, se ele não acredita. Você pega, por exemplo, um espírita que acredita em reencarnação. Nós, ressurreição. Como vai ficar a cabeça da pessoa que eu vou levar a palavra para ela? Ó, Jesus ressuscitou dos mortos, você também vai ressuscitar. Aí o outro vem, não, você vai reencarnar várias vezes aí para voltar, para consertar. Então, eu vejo aqui Paulo ele levando esse ensinamento de jugo desigual para a vida cristã. Ó, a vida cristã, você tem sua vida cristã, você não vai andar com quem não tem a vida cristã. Você não vai caminhar. Não de a gente, por exemplo, estar junto no trabalho, a gente vai ter que estar junto com o incrédulo. A gente vai estar junto com as trevas, né? Em qualquer lugar que a gente for. E no casamento também, muitas vezes a gente vai passar por isso. Eu tenho essa experiência própria porque minha esposa ela se converteu primeiro e eu era um bandista. Eu estava para abrir um terreiro de umbanda. E ela se converteu. Olha o embate que teve aí. Quase deu uma separação. Por quê? Eu acreditava que tinha um jugo desigual, porque eu não gostava de crente. E ela também não gostava que era um bandista. E ela lutando para me levar para a igreja. E eu lutando para quê? Ou afasta ela da igreja ou separa. Na minha cabeça era separação. No fim, qual foi mais forte? Espírito Santo, Jesus, foi lá, me laçou, trouxe, você vem para cá. Eu vou usar você. Então, aí eu não vejo um jugo desigual entre os dois cristãos. Porque eu posso chamar um presbiteriano e falar, vamos lá pregar o evangelho comigo. Posso chamar um batista, um pentecostal. Sim. Não vai ter diferença teológica, mas o processo em si vai ser o mesmo. Sim. Eu acredito, apóstolo Rogério, e aí acho que até o reverendo Leandro vai concordar nesse sentido também, que numa visão mais macro, como o irmão está colocando, não deve ter problema mesmo. Não. Deve ser fácil, né, lidar, sim, superar algumas divergências em prol do evangelho. Do evangelho. Agora, quando nós estamos no mesmo teto e depois não vai cada um para sua casa, mas vai ter que dormir os dois juntos, aí que eu quero entender como é que funciona essa dinâmica. Porque, de fato, os dois professam a mesma fé em Cristo Jesus. Sim. Nós temos questões teológicas que são complexas demais, como, por exemplo, uma que o reverendo Leandro já citou aqui, do batismo infantil. Nós temos um marido que defende o batismo, a esposa que foi criada em uma denominação que não defende o batismo, e nós temos os filhos. E agora? Eu sou mais... Para mim, o homem é o sacerdote do lar. É o cabeça. A Bíblia deixa bem claro isso daí. Então, para mim, na minha concepção bíblica, a esposa tem que acompanhar o marido. O marido, nessa parte, ele tem que... Vai direcionar a igreja. Direcionar a família. Uhum. Tem que direcionar a família. A esposa gostando ou não da linha teológica do marido, mas para o bem do casamento dos filhos e para o bem do próprio evangelho, seguindo os ensinamentos bíblicos, o marido é o cabeça. E aí, é isso mesmo? O marido vai ter que direcionar? O marido é o cabeça. Tem que assumir isso? É o cabeça. Olha só. Vamos começar de novo do texto do apóstolo. Não, antes do marido, deixa eu dar um passo atrás aqui, para entender. Inclusive, você já foi claro, reverendo, que contra não. A orientação não case com pessoa de uma outra denominação. Os solteiros já estão desesperados já. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Já estava difícil, agora piorou. Mas, nesse caso, então, vou casar, eu sou presbiteriana, ela é assembleiana. O primeiro passo já vai ser mudar de igreja? Porque não dá para cada um ir numa igreja, né? Olha, à luz da palavra de Deus, de toda a teologia bíblica, nós devemos nos lembrar de textos como, por exemplo, Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não tem aplicação direta, claro. Certo. Mas o princípio por trás disso é eu que vou comandar o meu lar espiritualmente.
Então, essa palavra vai especialmente para as moças. Escolham bem com que você vai casar, porque você vai ter que ser submisso ao seu marido. Então, assim como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, aos casados digo tal coisa, aos solteiros digo tal coisa. O mesmo princípio, de forma ampla, na Bíblia, se aplica nessa discussão. Então, por exemplo, aos que estão solteiros, não se casem com quem não é crente, tá? Isso aí a Bíblia é clara, né? E se for uma pessoa de outra denominação? Não é pecado, mas seria uma imprudência. E o que se faz, então? Se já começou a namorar, você está conhecendo, não tem problema você iniciar um diálogo e mostrar o seu lado, né? Olha, eu sou da denominação tal, a gente cria assim, assim, assado. Quem sabe desse diálogo já comece a haver uma migração, uma mudança para um alinhamento, os dois já se casarem, os dois estando na mesma denominação. Mas se casar sendo de denominações diferentes, é imprudência, porque vai ter conflito. Porque as denominações têm diferenças substanciais no culto, na liturgia, nos sacramentos. Então, é jugo desigual? Não. Como Paulo usa o jugo desigual, não é. Mas é um desalinhamento fruto de uma atitude imprudente de se casar só por sentimento, sem levar em consideração esses princípios. E aí, apóstolo, o irmão tem defendido que não tem problema. Casar com pessoas que professam a mesma fé. Sim. Gente, um descrente e o crente, acho que nós estamos aqui de acordo que não é viável. Não é orientação bíblica. Eu entendo, não é viável, mas eu acho que é muito forte a gente falar isso, porque não entende o agir do Espírito. O irmão mesmo deu o testemunho pessoal aqui, mas não é orientação bíblica, tá? Não vou nem falar isso, porque não é o tema. Mas agora eu quero ouvir da sua perspectiva disso. Então, partindo do princípio que casaram dois que professam a mesma fé. O reverendo Leandro tem reforçado aqui da imprudência. O irmão acha que não tem tanto problema assim. Mas se são de duas denominações diferentes, por exemplo, a gente começar por aí. Um vai ter que largar a denominação que frequenta e ter que ir para outra. Romanos 12, 5, versículo 6, Paulo diz que nós somos um só corpo de Cristo, né? E que nós temos que ser lá em Romanos 8 a imagem de Cristo. Então, nós somos um só corpo. Eu creio numa igreja única, né? Na unidade da igreja. Há milhares de ministérios, diversos ministérios, mas a igreja é uma só. Então, se a gente criar esse julgo desigual dentro, né, da fé cristã, o que vai acontecer? Divisões de igrejas. Nós nunca vamos conseguir chegar na unidade da fé. Na unidade. Por quê? Eu sou presbiteriano, tem que casar só com presbiteriano. Eu sou batista, sou batista. Eu sou pentecostal, só pentecostal. Só pentecostal vai ser salvo. Só batista vai ser salvo. Né? Não, é uma só. Contanto que há muitas prisões, não é tema, estamos em debate aqui, do quê? Você é da minha igreja, você não pode visitar a outra igreja. Que é um erro gigantesco que ocorre, né? Porque Cristo ele nos deu liberdade. Ele morreu pela nossa liberdade, para a gente seguir a fé cristã em liberdade. Eu não vejo, assim, problema de pessoas de denominações diferentes casarem, se juntarem. Nenhum problema. É claro que sempre colocando, o marido ele é o sacerdote, ele é o cabeça. A mulher ela tem que pensar muito, como o reverendo Leandro ele colocou. Ela tem que analisar e ver se realmente é isso que ela quer. Eu vou ter que seguir meu marido. Sim, então, casou, por exemplo, não dá para continuar indo na igreja que ia. Não tem como ficar separado que não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Até mesmo não é recomendável isso daí. Por quê? Tem que estar, família, a igreja é família, tem que estar junto, tem que trazer a família junto. O homem ele tem que assumir essa função de sacerdote, ele fala, peraí, eu sou o sacerdote da casa. Eu tenho que levar o evangelho para dentro do meu lar. Como o reverendo disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho que levar a minha casa para servir ao Senhor. Então, tem que estar onde? Debaixo das minhas asas, tem que estar sobre a minha proteção. O homem, ele tem que assumir esse controle. Foi perdido. Se nós olharmos hoje, foi perdido. Hoje nós vemos mulheres à frente e o homem... Hoje a gente vê muito mais mulheres na igreja, buscando sim. pela família, e o marido está onde? No bar bebendo, né? Se prostituindo, e a mulher está lá buscando.
né, pelo marido. Isso eu falo porque aconteceu comigo. Minha esposa buscando por mim e eu no mundo, né? Mas quando eu vim para a fé cristã, eu reconheci que eu era o sacerdote, peraí, a família tem que vir comigo, tem que trazer a família junto comigo. Então, quem for casar já tem que estar, né, ciente disso, principalmente a mulher, que a decisão maior é para a mulher. Sim. Porque ela vai ter que tem que seguir. Se o marido é transferido para um outro estado para ir trabalhar, e aí? A mulher não tem que seguir ele? Ou vai você e eu fico, vamos separar? Pelo menos, né, com meu pai eu vi isso daí. Meu pai, ele ia para outro estado, juntava toda a família, ó, sai da escola, vocês vão estudar em outra escola lá, vocês vão... E a gente acompanhava, né? Porque era o chefe da casa, era o cabeça da casa. Então, o homem ele precisa resgatar isso daí, né? Então, assim, não vejo julgo desigual, né? Pessoas de outras, né, doutrinas teológicas, de outros ministérios, desde que seja a fé cristã. Ih, reverendo Leandro, não dá para ser... Você está muito bravo, reverendo. Você está minando aí os nossos solteiros, aí o pessoal solteiro que nos assiste já está desesperado já. Não tem como alinhar isso. São diferentes, mas a gente dá um jeitinho aqui. O apóstolo Rogério tá mais manso, ele está ajudando mais. Você não tá te convencendo? Não tá não. Olha só, a Bíblia tem uma palavra aos solteiros e uma palavra aos casados. Paulo diz para os casados, por exemplo, se existe uma situação em que o marido está casado com uma irmã incrédula ou uma esposa casada com um marido incrédulo, Paulo diz para não se apartar, não se divorciar. Se já está casado, é para não se divorciar. A mesma coisa acontece em pessoas de denominações diferentes. Se você está casado com uma pessoa incrédula, a orientação é não se separar, é continuar, quanto mais se for da mesma se os dois forem crentes mesmo, ou muito embora de denominações diferentes. Agora, para quem está solteiro, para o crente solteiro, a orientação bíblica é não se casar com o incrédulo. E a orientação do ponto de vista de prudência também é para se casar com pessoas da mesma visão teológica, né? Do mesmo princípio teológico. Tá? É até interessante essa perspectiva, porque eu vou ampliar aqui esse pensamento, porque a gente não consegue se entender nem como denominação, imagina como casal. Pois é. Se sai um presbiteriano, o irmão pode ser sincero e responder aí, apóstolo, e vai para a sua igreja, você batiza ele de novo lá? Sim, porque a gente crê no batismo por imersão. Pronto. Aí, como é que vai casar a esposa batizada por imersão, o marido por aspersão? É capaz dela falar para ele, nem teu batismo vale. Como é que você vai lidar conduzir o lar? Pois é. É por isso que quem está solteiro é preferível procurar alguém da mesma denominação. Reverendo Leandro, eu tô ouvindo o irmão falar que eu tô igual os discípulos quando Jesus falou de casamento. É melhor não casar, então, né, Jesus? É muito difícil isso. É melhor ficar solteiro. É difícil. É melhor ficar solteiro. Mas uma vez que o homem é o cabeça, é uma situação mais cômoda para quem é homem. Mas para as moças é mais difícil. Não sei não, viu, Heavy? Talvez antigamente fosse. Hoje as mulheres têm um posicionamento um pouco diferente. E também existem outros detalhes de estudo. Por exemplo, o irmãozinho presbiteriano, membro lá da igreja, casou com a filha do pastor da Assembleia. Tá amarrado. Esse pai não vai deixar nunca essa menina sair da igreja. Cresceu lá, por exemplo. A filha do pastor, aí vai entrar nisso aqui que o apóstolo acabou de falar. O pai tem que levar, o homem tem que levar a família. Imagina a vergonha do pastor. E aqui, gente, estou falando assembleiano, assim, no sentido de pentecostal, tá? Uma referência, assim, presbiteriano no sentido de reformado, não é que é porque a denominação faz isso, não é nesse sentido. Mas o pai não vai deixar essa filha de jeito nenhum ir para outra igreja. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Não é tão simples quanto o irmão está falando também não, viu, apóstolo? Simples não é, mas o pai tem que entender, ele como pastor, ele tem que entender que o homem é o cabeça. O casamento... É difícil? É difícil. O casamento ele já tem diferenças culturais, Sim. Diferenças familiares, de costumes, regionalismos, história de vida. Aí eu vou colocar esse outro peso, diferença denominacional. Você imagina uma pessoa de uma linha calvinista se casando com uma irmã que era pastora, por exemplo, de uma igreja onde tem pastora. Nem cheguei nisso ainda, mas aí, ó. E agora, você imagina o impacto, né?
Não, é mesmo, né? Se ela é pastora e casou com um presbiteriano. E aí, como é que vai resolver isso? Nossa! E quem é que vai ser o líder do ensino no lar? A pastora ou o pai? Tem que ser o pai. Então. Tem que ser o pai. E olha, nós nem estamos nas questões dos dons. É por isso, como o reverendo Leandro falou, tem que pensar antes de casar. Os solteiros, eles já têm que... tem que já pensar antes de casar. Exatamente. Porque depois que casou, o marido é o cabeça. A mulher tem que saber que o marido é o cabeça. Se quer que o casamento seja um casamento próspero, abençoado, o marido é o cabeça. Então, antes do casamento, tem ali o momento de se rever. Apóstolo, eu entendo. Mas como é que vai... Ele falou da questão do calvinismo e arminianismo. Como é que a pessoa vai para uma igreja que é completamente diferente de tudo que ele acreditou a vida inteira? Ele pode até ceder, a mulher pode até ceder. Não, eu vou pelo meu marido, pelo bem do meu casamento. Aí sentou lá na igreja, tanto faz, né? Ela ouvir lá, Deus soberano predestinou todas as coisas. Não é possível. Ou ao contrário também, né? Vai falar de livre-arbítrio. Não estou conseguindo ver essa dinâmica ainda. Talvez, ela até suporte. Sim. Mas chega em casa, ela ora pedindo para Deus mudar o coração do marido. Pode isso? Pode acontecer de Deus mudar o coração do marido. Mas daí vocês falaram que não tinha problema de ser... Tem que ser muita oração. Aí... Assim, Não, mas aí a gente vai entrar em outra discussão. Arminianismo e calvinismo. Se é Deus que muda o coração, pronto, já foi... Então, mas é isso que eu tô falando, gente. Não é tão simples isso daí, não. Mas eu não vejo como julgo. Isso é como um julgo. Desalinhamento, talvez. Um desalinhamento, né? Então, É a mesma coisa se a gente pegar, por exemplo, a moça é de uma família rica. E o rapaz, uma família pobre, humilde. Sim, Esse pai que é rico, o que ele vai? Ele vai querer que o rapaz leve a moça? É a mesma coisa do pastor. Né? Sem dúvida, sem dúvida. O pai vai querer ficar interferindo na vida deles, porque quer ver a filha bem. Porque não entende que ela tem que seguir a vida, construir a vida ali com o marido. Né? Então, é complicado em todas as áreas. Né? Mas que é julgo desigual... Como o Paulo falou, Como o Paulo falou, não. Ô Zé, que eu posso continuar a minha braveza? Claro que pode. Por favor. Primeiro, duas considerações a respeito de quando eu falei sobre que nós devemos participar com cerimônias com os ímpios. Não estou falando de cerimônia religiosa, culturais, não. Estou falando de reunião familiar, uma virada de ano, Natal com a família. Não tenho que me afastar dos incrédulos. Claro que não. E quando o irmão falou sobre visitar outra igreja, não há problema nenhum. Nós somos irmãos em Cristo. A não ser que você tenha cargo de liderança na sua igreja e responsabilidades, você tem que cumprir suas responsabilidades. Mas, fora isso, você pode visitar outras igrejas, né? Não há problema nenhum nisso. Agora, quando a Bíblia ela não é muito clara sobre um ponto, que parâmetros nós vamos ter? A Bíblia não é tão clara de forma imediata, numa leitura simples, dizendo, olha, só se case com batista quem é batista. Não tem um texto assim. E o que fazer nesse caso? Aí é o uso do bom senso. Aí é o que eu falei lá no Salmo 32, versículo 8. Não sejais como a mula. Né? Não sejam burros, não sejam como mulas, não sejam como sem entendimento. Romanos 12, 1. Né? Que nós devemos oferecer a Deus um culto racional, lógico, usar a lógica, a inteligência. Né? E nesse sentido, Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Então, no mínimo, não é inteligente. Sim. Não é inteligente você, sendo um batista, casar com um assembleano, casar com um presbiteriano. Não é inteligente. No sentido de plano de vida. Porque, assim, o homem vai conduzir o lar e vai ter conflitos. Né? A não ser que seja uma mulher submissa, naquele estilo de submissão raiz, né? Que diga para o marido, não, onde você quiser que a gente vá, vou me submeter, o que hoje em dia é raridade. Mas... vai ter conflito. Até a própria esposa, mesmo que ela vá seguir o marido, ela vai, em algum momento, ter um conflito na própria consciência. Eu estou sujeitando meus filhos a serem batizados na igreja presbiteriana, mas eu sou contra isso, mas o meu marido quer. Ela vai estar no conflito com a sua própria consciência. Então, é complicado, não é tão simples assim. E não só nessa questão de consciência, né, pastor, mas... numa dinâmica de vida mesmo, assim. É algo que vai chateando, vai minando.
vai, às vezes, distanciando o casal. Porque uma coisa é o marido que crê, vê a família seguindo e está super feliz. Mas como é que isso está na mente da outra pessoa? Exatamente. Primeiro mês, segundo mês, legal, aquele amor, tal. 2 anos, 6 anos depois, 10 anos depois, como é que isso vai ser administrado na mente dessa pessoa, né? Exatamente. É mexer com um vespeiro que a gente não tem controle, né, apóstolo? E isso pode gerar uma situação de um conflito maior. Sim. Como não só conflito religioso, como o casamento tem diversos conflitos, né, que ao longo do tempo vai desgastando, né? Então, esse é mais um dos conflitos que vão ter que enfrentar, né? Mas se for buscar a luz da palavra, né, se a esposa entender realmente, né, ela tem que seguir o marido, ela tem que, ele é o cabeça, eu tenho que fazer ele ser o cabeça do lar. E vão andar para onde? Para o mesmo destino. Tudo bem, pensamentos diferentes, mas o destino é o mesmo, né? O futuro é o mesmo, a busca é a mesma. Apóstolo, aí não entra uma questão também da própria denominação, e aí não é um problema, inclusive, de uma orientação pastoral nesse sentido, porque, querendo ou não, você está falando para a pessoa da sua igreja e para outra igreja. Sim. Não vai ser um conflito também para o pastor nessa orientação aí? Falando, pode ir lá, vai com ele? Ou você acha que cada um vai querer puxar a sardinha para o seu lado? Cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Isso é fato, né? O que pode as igrejas já pegar os jovens e já começar a orientar os jovens desde ali, da infância, juventude, sobre esse assunto. Você vai casar com uma pessoa de outra denominação, você vai ter esses problemas aqui. Você vai ter que enfrentar isso daqui. Aí a pessoa já vai crescer já com esse pensamento. Sim. Ela já vai buscar o que é melhor para ela. Então, é claro que quando se fala de união de 2 pessoas, o pai projeta algo para os filhos e quando vê, sim, os filhos não seguem as orientações, né? Eu posso falar, Zé? Olha, na própria metáfora que Paulo usa para falar da igreja, que é o corpo, cada membro do corpo tem uma função, do ponto de vista biológico já existem diferenças. Você pegar os 5 dedos da mão, não são iguais. Não. Mas eles estão inseridos no mesmo corpo, mas eles são diferentes. Então, você é meu irmão em Cristo. Vamos morar juntos na glória. E eu creio que o irmão é predestinado, para uma provocadinha, né? Nós somos irmãos em Cristo. Mas dá para nós cultuarmos juntos? Dá. Visitarmos uma igreja juntos? Dá. Eu posso visitar a sua igreja, você pode visitar a minha igreja? Ok. Mas, por exemplo, e se for para um membro da minha igreja casar com um membro da sua igreja e na hora de batizar? Então, essas questões, inclusive a Bíblia fala sobre situações assim. Paulo e Barnabé eram irmãos em Cristo. Trabalharam juntos. Mas houve uma circunstância que eles discordaram de opinião de tal forma que não deu mais para trabalhar junto. Cada um foi para um canto. Você imagina no casamento. Então, porque no casamento não dá para cada um ir para um canto. Não dá para não dá. É aí que está a questão. Exatamente. Eles vão ter que chegar num denominador comum. Exatamente. Eu, aqui, assim, bem rasamente, acredito que o melhor é uma terceira opção. Não vai nem para uma, nem da de outra, vai para outra. Aí resolve tudo. Vai para mais ou menos. Lá, vamos numa no meio aqui para tentar resolver isso daí. Gente, porque são questões que não vai resolver. Tem como amenizar apenas. A teologia não resolve, não vai adiantar debater dentro de casa. Não vai adiantar, que não tem jeito. Não adianta pedir orientação pro pastor, porque daí cada pastor vai fazer uma. Exatamente. Cada pastor vai puxar para a linha doutrinária da sua igreja. Aí, meu irmão, não vai ser fácil, não. Agora, nós vamos, inclusive, caminhando para o final do bloco aqui, faltou acho que uns 15 minutos. Mas aí eu quero ir para uma outra questão prática, Reverendo Leandro, que o irmão tem citado aqui. Isso restringe demais a opção dos nossos queridos jovens com relação a casamento. Se só vai poder casar dentro da denominação, rapaz, aí tá difícil demais. Tem igreja que, por exemplo, nem tem solteiro, só tem idoso. Como é que vai fazer? A primeira coisa que tem que ser feita é o próprio crente procurar se aprofundar nas Escrituras para ter segurança daquilo que ele crê. Primeiro ponto.
Para quando encontrar alguém, mesmo que seja de outra denominação, iniciar um diálogo, ele tenha tanta segurança de sua fé que ele saiba da razão da sua fé. E quem sabe, nesse diálogo, a outra parte venha aderir à sua fé. Esse é o primeiro ponto. Mas, se for um jovem raso de Bíblia, ou ele vai ser ludibriado, ou ele vai trazer insegurança para o casamento. É verdade. A gente está aqui discutindo aqui, mas pensando na possibilidade de alguém que é muito austero nas suas posições teológicas. Pode ser alguém que é mais... não, tá bom, pode ser assim, vai tudo bem. Nem tenho tanta convicção nisso. Exatamente. De repente pode ser essa possibilidade também. E aí, apóstolo, não tá difícil para os jovens, não? Tá. Porque se... Assim, o reverendo está deixando apertado para eles, né? Que nem a orientação nossa lá na igreja é o quê? É que o jovem, ele procura alguém que professa a mesma fé, independente do ministério. As questões doutrinárias. Quanto a, por exemplo, eu quero casar com um incrédulo. A orientação é não. Porque está aqui, Paulo deixou bem claro, para não ter essa junção do incrédulo com o que crê. Então, quanto às outras denominações, sim, né? Se tiver que vir para o nosso ministério, vai ser bem recebido, né? É uma moça e casou com o rapaz é da presbiteriana, vai ter que ir para lá. Vai, segue o marido. A orientação nossa é essa, sempre seguir o marido, né? Onde o marido estiver congregando, a mulher tem que estar junto, né? Os filhos têm que estar juntos ali. Depois que o filho crescer, que ele tomar a convicção teológica dele, aí ele já é maior de idade e ele decide para onde vai. Ele vai formar a família dele. Mas ali o casal tem que estar junto para trazer os filhos juntos. Sim. Senão, já pensou? Esposa num ministério, marido no outro e filhos em outros. Aí é um embate teológico dentro de casa. Né? Antes de eu colocar aqui alguns comentários que nós separamos lá na internet, já teve caso prático, apóstolo, nesse sentido, de conflitos por divergências teológicas no seu ministério? Teológicas? Já teve que orientar algum casal por conta disso? Não. Nós não tivemos esse problema ainda, não. Já teve? Ainda não. Vários. É mesmo? Muitos. Diversos. Bastante. Vocês presbiterianos, tá vendo? Não são fáceis. Bom, não precisa entrar nos detalhes, mas conta aí alguma questão aí prática aí que atrapalhava mesmo aí na caminhada. Geralmente vem o marido primeiro e a moça continua com as suas convicções não presbiterianas, né, de raiz, aprendeu em outra tradição, mas o marido conhece a teologia reformada, depois conhece a igreja presbiteriana, vem e puxa a esposa às vezes fica meio assim desgostosa, porque é outra cultura, não é só outra teologia, né? É outra cultura. E aí, só que a nossa igreja tem um sistema de catecúmenos, classe de catecúmenos, que antes de você se tornar membro, você passa por um curso de 6 meses para você conhecer as doutrinas. Aí a esposa vai aprender essas doutrinas presbiterianas com calma, com tranquilidade, durante 6 meses. Aí ela vai assimilando e revendo alguns conceitos que ela tinha. No final do processo, muitas vezes ela se torna tão presbiteriana quanto o marido, mas houve um processo aí. E eu conheci um caso apenas em que o marido trouxe a esposa nesse processo, ela tentou, né, chegou a frequentar por um tempo, mas não adiantou, ela voltou para o arraial denominacional dela. Foi um caso. Mas nos outros casos, o catecúmenos ajudou nesse processo de remediar essa situação. E o marido continuou congregando lá? Não, o marido continuou na nossa, mas a esposa não. Mas foi um caso atípico, né? Tá. Porque às vezes a esposa está tão enraizada em outro sistema doutrinário que não adianta. Sim, sem dúvida. Então é a convicção de cada um, né? E a gente respeita isso. E ainda mais se a gente for pensar isso num âmbito mais global, assim, a igreja presbiteriana, perto de outras denominações, é uma denominação pequena. Se a gente pegar, por exemplo, a Assembleia de Deus, números e tudo assim, é desproporcional. Então é muito mais comum que as pessoas tenham contato com essa teologia. Sim. Com essa teologia do que com a teologia reformada, por exemplo, né? Mas é interessante esse caminho e é interessante que o marido seja o primeiro aí, né? O marido é o primeiro. E aí ele tenta aplicar essa questão do sacerdócio do lar, Sim. que nem sempre é A probabilidade é maior. Quando o marido ele toma a direção. Toma a direção, a probabilidade da família ir para a igreja é maior do que... Porque aí a gente vê quantas mulheres estão na igreja há anos sofrendo e não conseguem levar a família. Por quê?
O marido não entendeu que ele é o sacerdote. Sim. Que ele tem que assumir a frente ali, ser o exemplo para arrastar toda a família. E hoje a gente tem até uma questão assim, que anos atrás não era tão comum. Antigamente você ouvia muito as crianças que iam na igreja dizer isso. Meu pai mandou eu vim porque o meu pai mandou. Hoje, se o pai manda e não vai, o filho responde, né? Responde. Fala, mas você não vai, pai? Eu também não vou. Então, mudou essa dinâmica também, né? Mas se o pai não dá o exemplo, por favor, pastor. Mas até que dá para conviver no que diz respeito a questões litúrgicas. Por exemplo, eu não concordo com essa liturgia, mas eu consigo assistir o culto com os irmãos aqui, com meu marido, ok. Mas o problema é quando atinge os sacramentos, batismo e santa ceia, porque vai envolver os filhos. Você imagina você frequentar a igreja onde essa igreja dá santa ceia para as crianças e você é contra. E aí? Então, é complicado quando diz respeito aos sacramentos, porque aí vai envolver os filhos. Mas quando não envolve os filhos e quando é só o sistema de culto, usos e costumes, visão sobre os dons, dá ainda para caminhar ali junto por um tempo, você vai sentir algum incômodo. Mas eu aceito, nós somos irmãos. Mas quando atinge os sacramentos, vai ter conflito. Essa questão de batizar de novo, por exemplo, também, pois é. eu acho que é uma questão bem delicada. Porque vem de uma igreja e vai para outra, ainda que abra a mão, fala, não, tudo bem, vamos lá, vou congregar com você. Mas daí chegar lá, a pessoa vai falar, você vai ter que batizar de novo. Ih, rapaz, aí eu acho que dá um aperto também. Porque assim, não é simples, né, eu quero dizer. Não é simples de você aceitar e tudo mais, né? Bom, eu vou chamar o intervalo e aí no próximo bloco, apesar de ser mais curtinho, nós vamos ter tempo ainda para as considerações finais, tá bom? Para as conclusões. E eu queria que os irmãos focassem principalmente numa questão, uma aplicação prática para o nosso telespectador aí. Bom, e agora, ouvir tudo isso aí, que tipo de procedimentos eu tenho que adotar na minha vida, tá bom? Antes, ler 2 comentários lá da internet, 2 pessoas respondendo a nossa enquete. O primeiro comentário da Ana, ela fala o seguinte, ó, o julgo desigual pode comprometer a fé e a comunhão entre os cristãos, pois leva a valores e direções opostas. A Ana falando que se os dois não caminham junto, pode ter problema. O outro comentário é do Pedro. A Bíblia adverte sobre a importância de estar em acordo espiritual, pois influências divergentes podem enfraquecer a caminhada cristã e gerar conflitos. Mais um aqui que acho que é problemático, tá com opiniões teológicas divergentes. Obrigado, Pedro, pelo carinho também. Depois, no próximo bloco, nós vamos ver o resultado final aí da nossa enquete, e ver como é que vocês aí que nos assistem votaram, tá bom? Vamos colocar na tela aí, por favor, produção, o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia, quer se preparar para o trabalho do ano, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, procure pela Grade. Código 11 3115 0819. Anota aí direitinho, 3115 0819. Porque daí você liga amanhã em horário comercial. Liga agora, não tem ninguém lá na secretaria. Mas amanhã o pessoal te atende com muita presteza, vai tirar todas as suas dúvidas. Eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela Grade, tá bom? Vamos colocar aqui também as redes sociais da HIT. Vem conhecer a nossa programação, vem conhecer o conteúdo, tudo preparado com muito carinho, com muita dedicação para você. Uma variedade na nossa programação, jornalismo, entretenimento, a entrevista, culinária, esporte, tem muita coisa aqui na HIT. Vem pra cá que eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Aqui estão as nossas redes sociais para você conhecer a emissora e a nossa programação, tá bom? O intervalo é rápido, vejam só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, depois do nosso intervalo rapidinho aí, hoje tentando entender a possibilidade, né, e um ensino bíblico sobre a questão do julgo desigual entre 2 pessoas que professam a mesma fé. Recebendo aqui o reverendo Leandro, o apóstolo Rogério, que deram as suas contribuições no primeiro bloco. Ficou muito claro a opinião e o caminho que eles defendem, e agora, nesse bloco, eles vão, além de oferecer as considerações finais, obviamente, oferecer aí uma aplicação para você que nos acompanha e nos assiste, tá bom? Antes disso, vamos falar sobre as nossas fotos e as nossas
promoções aqui no Vejam Só. E eu quero te convidar a participar aqui do programa enviando a sua foto. Já aparece aí na tela a forma como você faz para participar. Mande a sua foto pelas nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, tá bom? Uma selfie assistindo o programa, uma foto bem simples, não precisa de muita produção não, tá bom? Vai direto nas mensagens, né, no direct lá, naquela aba onde você conversa direto com a produção e lá manda a sua foto com nome completo, cidade e estado também, tá bom? Vamos colocar as fotos aí na tela e depois a gente mostra o nosso presentão aí também. Vamos lá? A primeira foto vem de Frutal, Minas Gerais. E quem aparece aí, ó, é o Tiago Carrilho, nosso telespectador lá de Frutal. Obrigado, viu, Tiago, pelo carinho, pela audiência também. Muito feliz aí em receber sua foto, meu irmão. Deus abençoe. A próxima foto vem lá de Olinda, cidade maravilhosa lá de Pernambuco. E quem vai aparecer aí acompanhando o Vejam Só é a Elane Martins, nossa telespectadora lá de Olinda. Obrigado, Elane. Deus abençoe, minha irmã, sua vida também. Obrigado aí por mandar a sua foto. Encerramos as fotos aqui em São Paulo, no município de Jandira. E quem vai aparecer aí acompanhando o programa é o Elton Pereira, nosso telespectador de Jandira. Boa, Elton. Felizão, sorrisão bonito. Boa, Elton. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe demais sua vida também, tá bom? Muito feliz em mostrar sua foto aqui, ó. Faça aí como os nossos telespectadores, mande a sua foto e participe do programa, tá bom? Todo mundo que aparecer agora aqui no mês de maio vai concorrer a nossa tradicional caneca, né? Vou mostrar aí a nossa caneca e isso tá aí, ó. Nós vamos mandar aí na sua casa também, tá bom? Então mande as suas fotos e participem, certo? Agora no final do mês de maio a gente revela aí quem ganhou. Bom, meus irmãos, vou devolver a palavra para vocês, o bloco é bem curtinho, então são 3 minutos para cada um, tá bom? Considerações finais e uma aplicação. O apóstolo Rogério começa, depois o reverendo Leandro vai ter o privilégio de encerrar o programa. Por favor, meu irmão. Tá, vamos lá. Paulo, ele inicia, né, no versículo 14, lá de 2 Coríntios 6, com a palavra jamais. Jamais vos coloquei em julgo desigual. Então, a gente vê aqui que ele coloca uma proibição, uma regra, né, para a gente levar na prática da nossa vida cristã. Então, como é uma proibição, eu não vejo um julgo desigual entre pessoas que professam a mesma fé, pessoas cristãs. O que eu oriento é o quê? Os jovens aí que pretendem se casar, pensem bem, analisem bem se é isso que você vai querer levar para a sua vida toda. Principalmente as moças, porque o marido ele tem que ser o sacerdote e a esposa ela tem que colocar o marido nessa posição, como sacerdote, como cabeça do lar. Então, ela tem que estar ciente que para onde o marido for, ela vai ter que ir junto com os filhos. Então, é uma proibição aqui de Paulo entre o crente e o incrédulo, né? O justo, o injusto, aquele que é cristão e que não é cristão. Então, o que eu oriento é o quê? Se você tem a sua fé cristã, procura quem tem a mesma fé que você para você viver a vida toda ao lado da pessoa, né? Para você depois não passar uma vida de sofrimento, uma vida que vai achar que vai mudar a cabeça da outra pessoa, que vai levar a pessoa até mesmo para a igreja, pode ser que não aconteça. Pode ser que isso demore anos também, e isso acaba havendo um desgaste nesse relacionamento e você acaba desistindo de tudo. Então, analise bem, converse, né, com seu pastor, com seus pais, se eles professarem a mesma fé que você, e analise bem as escrituras, porque para a gente ter uma vida abençoada, um casamento abençoado, a gente tem que estar alinhado também dentro das escrituras. Se a escritura fala que o marido é o cabeça, é o sacerdote, o marido ele tem que conduzir essa família nessa fé cristã. Então, o jugo desigual aqui que Paulo traz para nós é da nossa caminhada cristã, nossa vida cristã. Vocês são cristãos, têm embates teológicos diferentes, isso pode ser alinhado, né, dentro, né, da família, até mesmo pelo pensamento do marido, né, como o reverendo Leandro colocou aqui, o marido foi para a igreja, a esposa depois ela cedeu, porque ela aprendeu aquela doutrina, e às vezes há um embate porque a outra parte não quer
aprender a doutrina que o marido segue. Então, às vezes é isso que Deus tem para você. Ore, busque bastante em Deus para ver se realmente esse casamento ele vai valer a pena. Para depois, lá na frente, né, não ter problemas e acabar tendo aí uma separação e ver que não era aquilo que um queria para o outro. Então, a vida cristã está aí para ser caminhado juntas, independente de embates teológicos, de doutrinas, mas a fé é uma só. E o que o Paulo ele proíbe aqui é o quê? É de unir com um incrédulo, com aquele que não vai caminhar na mesma fé que eu estou caminhando. Amém? Ok, obrigado, apóstolo Rogério, pelo carinho, Deus pela abençoe. atenção ao programa. Eu que agradeço. Espero que tenha curtido a experiência, que muito retorne bom. outras vezes aí também. Sim. Só para reforçar com você, os contatos que o apóstolo disponibilizou estão lá no nosso perfil oficial do Instagram. Pode chegar por lá para conhecer um pouquinho melhor o ministério e o trabalho do nosso irmão também. Reverendo Leandro, 3 minutos por irmão, por favor. Ok. Respondendo à pergunta do programa, é julgo desigual um crente casar com outro crente de outra denominação? Não, não é julgo desigual. Mas não é inteligente do ponto de vista de gestão familiar. Essa é a questão. Se um jovem me perguntar, posso me casar com um incrédulo? Eu diria, não case, porque a Bíblia é clara sobre isso. Posso me casar com uma pessoa de outra denominação? É pecado? Não, não é pecado. Mas não é inteligente, não é sábio do ponto de vista de gestão familiar. Vai trazer implicações. Se um jovem me perguntar, posso namorar com um incrédulo? Eu diria, não, não pode, porque é pecado, porque você está se preparando para casar. Posso namorar com uma pessoa de outra denominação? Pode, mas deixe claro para seu namorado ou namorada que você só vai casar-se se for só quando os dois estiverem já praticamente na mesma denominação. Ou os dois vão seguir a mesma denominação, até pensando na criação e na educação dos filhos e no alinhamento entre o casal. Então, eu recomendaria aos meus jovens, pode namorar com alguém de outra denominação, mas caminhando para, no futuro, quando os dois se casarem, estarem, então, na mesma denominação. Já estando casado, cada um em uma denominação, o que fazer? Continuar casado, entrar em um diálogo, o marido, especialmente o marido, se aprofundar teologicamente nas Sagradas Escrituras para ter segurança sobre a sua própria fé. Ele não pode ter um conhecimento raso das Sagradas Escrituras para poder, com conteúdo e propriedade, pastorear a sua esposa. E a esposa também estudar as Sagradas Escrituras para os dois, mediante um diálogo, tentar chegar a um consenso. Mas se mesmo assim não chegar a um consenso nas práticas religiosas, então peçam ajuda para o seu pastor, para que ele possa pastoreá-los nesse sentido, para que haja pelo menos paz dentro do lar e o casal, mesmo de denominações diferentes, possam continuar dando testemunho perante o mundo sobre a sustentação do matrimônio. Amém. Obrigado, reverendo Leandro, pelo carinho, meu irmão, pelas contribuições. Amém. Certeza que quem nos acompanhou aí foi abençoado, edificado. Acho que pôde, pelo menos, ser levado a uma reflexão a propósito do tema, tá bom? Os contatos que o irmão disponibilizou também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Só chegar por lá para poder acessá-los, tá certo? Bom, antes de encerrar, vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete, por favor? Aparece aí para você, ó, que foi a pergunta mesma do programa, né? Pode haver julgo desigual entre dois cristãos. Vamos ver as respostas? 40% afirmaram que sim, e que isso vai depender da maturidade, ou seja, se eles não forem maduros espiritualmente, vai existir julgo desigual mesmo entre duas pessoas que professam a mesma fé. A outra opção, 52% dizendo que não. O apóstolo Rogério, então, tá com a maioria aí, viu, apóstolo? Já chegou participando bem. Mas é que o reverendo Leandro tá acostumado a perder as enquetes, né, Rev? Os presbiterianos aqui normalmente têm opinião diferente. 52% dizendo que não. Eles devem seguir o mesmo padrão. 8% foram lá na opção não sei. E eu espero que esses daí possam ter aprendido com o programa de hoje também, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da audiência. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, tem mais Vejam Só pra você. Um forte abraço e até a próxima.